esse visual combina mais. Porque hoje eu vou pecar. Oi, sim, é isso mesmo que está no título. E é claro, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu fui criado na igreja evangélica. Receba a inteligência. Voltava dos cultos cantando músicas cristãs com meu pai. Batizei aos 15 anos e frequentei até os 16 anos. Eu parei de frequentar quando eu decidi de fato ler a Bíblia. Não que eu gostasse muito, né? Até porque senão eu ia apanhar. Mas nessa idade eu já tinha uma liberdade pra decidir se eu queria ir ou não. Mas até os 15 eu apanhei. Ah, Luca, mas isso daí foi tirado da sua imaginação. É blasfêmia. Ah, é? Então vamos lá. Êxodo 21, 20, 21. E quando alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com vara e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Então aqui o que tá na Bíblia, basicamente, é que o senhor de escravo, ele só é punido por matar um escravo se ele morrer imediatamente. Mas se ele morrer após alguns dias, não tem nada de errado nisso. Ah, mas é o Antigo Testamento, foda-se, tá na Bíblia. Aqui é a passagem de Moisés, 31, 17, 18. Agora, pois, matai toda criança do sexo masculino e matai toda mulher que tiver conhecido o homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conhecem homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Basicamente, Moisés manda matar todos os meninos e mulheres não virgens, mas só manter vivas as virgens para os soldados. É válido lembrar que antigamente a mulher menstruava, ela já tava ali pro abate, entendeu? Era assim que funcionava. Normalmente é uns 12, 13, 14 anos, às vezes até 11. Até 10. Eu já ouvi falar em casa até de 9. Então, assim, as mulheres que não são virgens, que serão tomadas pelos soldados, seriam crianças e pré-adolescentes. Em suma, escravidão sexual. Tem uma passagem também que me chama muita atenção de Levítico 20:13, que é onde fala que ser um homossexual é pecado, certo? A questão é que foi uma tradução errada, porque na verdade, a original se refere a criança, que deitar com criança é um pecado. Eu me pergunto por que foi mudada uma parte tão importante e a quem isso beneficia, né? 1 Timóteo 2, 11, 12. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, lembram de Ló, de Sodoma e Gomorra? Quando ele tava fugindo com as filhas, porque a esposa dele foi de F, né? É dito que ele ficou tão embriagado de bebida alcoólica que ele transou com as próprias filhas, cometendo incesto. E elas engravidaram. Mas também usa a justificativa que as filhas dele eram muito perversas, horríveis e embebedaram ele e fizeram ele engravidar. Pra começar, se o homem ele tá tão embriagado ao ponto de ele não ter consciência que ele tá tendo relação sexual com as próprias filhas, ele brocha. Foi constatado isso. Tipo, o homem, quando ele tá muito bêbado mesmo, ele brocha, ele não consegue, o negócio não sobe, não adianta. Então ele tava consciente o suficiente pra levar o ato até o final, mas ele não tava consciente o suficiente pra saber que eram as próprias filhas, né? Enfim, até aí vocês podem falar, mas isso daí é ato de homens da Bíblia, Deus não tem nada a ver com isso, né? Que aqui na Bíblia são ditos como homens de bem, né? Então vamos para Deus, né? Porque também tem muitas contradições de Deus na Bíblia. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Como que ele cria trevas se ele não tem treva nenhuma? Tiago 1:13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Gênesis 22:1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão. Ele não tenta ninguém, mas ele tentou Abraão. Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Êxodo 15:3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Eu não tô entendendo isso daqui, tá muito confuso. Próximo, João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Mas viu ou não viu? Eu peguei só alguns pro vídeo não ficar muito longo, mas tem várias. Tem contradições tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Até mesmo a visão do inferno que conhecemos atualmente só foi consolidada após a criação da Divina Comédia por Dante, uma criação artística inspirada em um erro de tradução, porque a tradução real seria um vale nos arredores de Jerusalém, onde eram jogados cadáveres. E a parte do fogo é porque havia lixo sendo queimado lá constantemente. Agora, por que eu falei tudo isso? Porque a religião é usada de base massiva, mas a lógica cristã é Deus enviou ele mesmo para nos salvar dele mesmo, porque Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma coisa, então sacrificando ele mesmo para salvar pessoas que ele mesmo criou em um sistema que ele mesmo idealizou. E se você ousar pensar que isso não faz sentido ou não acreditar nisso, ele vai te torturar por toda a eternidade. Porque ele te ama. Tá sentindo o cheiro disso? Um cheirinho de ser humano. Ah, e só pra constar, eu acredito em Deus.
Eu só não acredito no Deus da Bíblia. Convenientemente, a Bíblia foi se alterando diversas vezes conforme os anos. Esse vídeo é mais uma reflexão, porque se você reparar bem mesmo, grande parte dos casos de feminicídio ocorrem por homens cristãos. Teve um caso recente onde um homem tirou a vida da própria esposa, perfurando ela 20 vezes. E nas redes sociais, adivinha, ele se descrevia como um homem cristão. Ah, mas o que Deus tem a ver com isso? Nada. É e sempre foi o ser humano. Pregam moral e honra e no off traem e assassinam suas parceiras. Pregam que ser homossexual é pecado porque tem relação pela porta traseira, mas tem fetiche em comer o da esposa. Lembrando que eu tô focando na parte massiva. Existem sim cristãos que não são hipócritas. Eu tenho amigos que são cristãos e são pessoas excepcionais, mas eles são a exceção. Sério, é 2% de 98%. Como eu falei, a questão é o ser humano. Muito é valorizado no cristianismo a virgindade da mulher, algo precioso a ser buscado pelos homens. Mas como eles esperam que uma mulher adulta seja virgem, se primeiramente, seguindo esses dogmas, ela nem aprendeu a dizer não? Afinal de contas, o correto é a mulher ficar em silêncio. É válido lembrar que eu, apesar de muita gente não acreditar, eu sou virgem. Siririqueira sim. Perder o cabaço jamais. Isso vem de um princípio moral meu pessoal, porque por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito ligada com a espiritualidade. Só que outro tipo. Um minutinho, a minha peruca tá me incomodando. Continuando, eu falei esse detalhe pessoal meu, porque eu não preciso ser cristã pra ter esse ponto de vista. E como alguém criado em um lar religioso, eu posso afirmar que eu tive muita influência pra perder a virgindade na adolescência. E tá toda fodida agora, cheia de filhos, sem ter dinheiro pra sustentar ou dar uma boa educação. Justamente pela pressão de se relacionar logo. Afinal de contas, eu só seria completa se eu tivesse um varão comigo, independente de conexão ou caráter. Possivelmente eu seria corna e estaria agora agradecendo a Deus no status do WhatsApp pela minha vida de merda. Lembrando que é o meu ponto de vista. Para algumas pessoas isso é um sonho. E tá tudo certo. Eu tive essa atitude com meu marido e muita gente vai dizer que é humilhação. Me ajoelhei ao chão e lavei os pés dele. Enquanto eu fazia isso, eu agradeci a ele. E é uma das coisas que Jesus mais valoriza. Eu acredito que muitas vezes isso é um fetiche velado. Sabe, mulher que não fala, pura, ingênua, dependente. Não é uma mulher. É uma criança. Não é por nada que foi tão normalizado mulheres adultas que literalmente se sexualizam como bebês, com chupeta na boca e tudo. É sério, elas usam até fralda. O interessante é que se esse comportamento for questionado, é dito que eu estou sendo insensível com os traumas alheios. Talvez eu esteja mesmo. Mas eu não ligo. Vocês sabiam que a Michelle Bolsonaro era amante do Bolsonaro antes de se tornar esposa? Um grande exemplo de mulher recatada e cristã para muitos. É interessante como você pode acasalar com meio mundo e trair quem você jurou fidelidade. Mas ainda pode se tornar um exemplo de conservadora se vestir a máscara correta. E de paralelo, uma mulher pode ser virgem e se vestir uma roupa um pouco mais extravagante é vista como puta. Não é sobre ser, é sobre parecer. Deixando claro, eu não sou time nem Bolsonaro nem Lula. Eu quero que os dois se fodam. E eu não estou aqui para cagar regras. Eu estou aqui para criticar os cagadores de regras. E eu não estou falando que você deve deixar de ser cristão. Eu respeito, seja lá o que você escolha acreditar. A minha crítica aqui é pra hipocrisia humana. O meu negócio é com o ser humano, entendeu? Se eu faço questionamento sobre a Bíblia e comportamentos de quem se autodenomina cristão, corro o risco de dizerem que eu sou intolerante religiosa e estou cometendo blasfêmia. Mas se os mesmos são intolerantes com Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Wicca, Goethe, religiões nórdicas, egípcias e etc., aí tá liberada a intolerância religiosa. E vamos tudo pro inferno. A gente não tem nem o livre-arbítrio de escolher pro inferno. Poxa vida, se na sua vertente estamos fazendo coisas erradas, então deixa a gente se fuder, o nosso livre-arbítrio. Quem vai queimar nas profundezas do inferno somos nós. Toda essa onda de jovens conservadores voltando, o secretário teólogo e evangélico conservador do Donald Trump defendendo o fim do voto feminino. Sem contar que o próprio Donald Trump também estava envolvido na ilha de Epstein, né? Toda a rede de conservadores pedos na política silenciando diariamente crianças que são traficadas na Ilha do Marajó. O fato de ter um cemitério lá a céu aberto com muitas crianças, sem identidade, sem órgãos, sem dentes, sem olhos, sem tecidos. Mas isso não importa, né? O importante mesmo é brigar entre direita e esquerda, torcida de futebol, brancos e negros, homens e mulheres, a famosa cortina de fumaça de distrações. Infelizmente funcional. Em suma, eu acredito sim que existe um Deus, mas esse da Bíblia não. Esse aí é humano. E ser humano não é divindade. Enfim, esse foi o vídeo. E antes que eu me esqueça, se for me tacar hate por conta desse vídeo, avisa antes que eu ligo as notificações, coloco pra vibrar e boto na xereca, tá? Beijo, tchau.